Olá, alunos de UEJA, eu me chamo Railson e agora nós vamos gravar o caderno 2, volume 2, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Bom, para o conteúdo de língua portuguesa, nós vamos destacar a questão silábica e é necessário que nós venhamos compreender que as sílabas são justamente aquilo que nós podemos entender a partir de seus sons, certo? Mas, como se tratando da nossa língua portuguesa, é necessário que nós venhamos compreender que existem algumas regrinhas básicas para que isso venha a acontecer, tá bom? De acordo com os números de sílabas, nós podemos compreender que e vamos encontrar monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, certo? Um exemplo de monossílaba seria justamente a palavra pai, mãe. Dissílaba seria justamente a palavra que possui duas sílabas, como o Brasil, né? Nós temos na primeira parte Bra e depois Zil, que seria justamente a palavra com duas sílabas. Trissílabas, nós teríamos de exemplo a palavra trabalho, né? 3 sílabas, trabalho. E polissílaba seria justamente aquela com mais sílabas, né? Como a palavra bicicleta, bicicleta. A divisão silábica, como já havia dito, ela requer algumas regrinhas, né? E nós podemos destacar alguns grupos específicos, né? Por exemplo, sílabas com CH, NH, GU e QU, elas sempre vão permanecer juntas na separação silábica, né? Isso justamente porque essas letras específicas, quando elas são agrupadas no mesmo fonema, elas acabam adquirindo um novo som. Como, por exemplo, a palavra com CH, que nós podemos destacar, seria a palavra chuva. E quando nós observamos a palavra chuva, esse CH acaba assumindo um fonema semelhante à da letra X. Ou seja, quando há a junção da letra CH, ela acaba, de certo modo, apesar de serem a letra CH, ela acaba assumindo uma nova sonoridade, um novo fonema. Já em outros grupos, como RR, SS, SC, SC cedilha, XS e XC, acabam sendo sempre necessário haver a separação dessas letras. Isso porque há a permanência, digamos assim, do mesmo som fonético. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, a palavra carro, o RR possui o mesmo fonema. Então, havendo a necessidade de manter a sua separação. Já no caso das sílabas do encontro, na verdade, das letras FL, FR, CL, CR, TL, TR, VR, BR, GL, GR e DR, há um encontro consonantal. E quando há esse encontro consonantal, essas duas letras elas não perdem, digamos assim, a sua identidade, né? Como no caso do CH. Apesar de serem as letras CH, elas acabam perdendo o seu som característico de suas letras. Mas no caso do FL, como por exemplo na palavra Flamengo, nós podemos compreender que o som da letra F e do L continuam ali de maneira bem evidente, né? Flamengo, nós podemos identificar que ali possui um F e um L. Assim como em palavras como, por exemplo, onde há o encontro do F e do R, França. Nós podemos identificar que há ali a permanência da sua sonoridade. O encontro vocálico seria justamente aquele onde nós encontramos o encontro de duas vogais, né? E esse encontro vocálico, nós podemos distinguir o seguinte, a partir dessa informação desse encontro. Seria justamente onde há a prevalência do som de uma vogal em decorrência da outra, né? Seria a vogal e a semivogal, aquela com a intensidade menor, certo, pessoal? E a partir disso daí nós podemos compreender que existe algumas etapas características desse processo, digamos assim, que se distingue o ditongo, o tritongo e o hiato. O ditongo seria justamente quando há separação das sílabas e uma vogal e uma semivogal, e vice-versa. E de certo modo elas permanecem juntas. Como exemplo, nós podemos observar a palavra meiga e paixão. Na palavra paixão fica bem característico quando nós observamos a sílaba, na verdade, pai. Nós vemos a prevalência da letra A em decorrência da letra I. Ok, pessoal? E no tritongo acontece quando uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, elas permanecem juntas na mesma sílaba, certo? Como exemplo, nós podemos destacar a palavra averiguar, certo?
na palavra e até mesmo a palavra salgão. Quando nós observamos a segunda sílaba da palavra saguão, nós podemos observar que ali há um encontro tanto da semivogal quanto da vogal, quanto da semivogal, a partir da tonalidade que essa sílaba acaba adquirindo. Tá bom? E o hiato é justamente quando a separação silábica e as suas vogais acabam ficando em sílabas diferentes, como por exemplo a palavra dia. Tá bom? Agora nós vamos dar continuidade ao caderno 2, volume 2, a partir da disciplina de matemática, certo? E nesse conteúdo nós vamos destacar o sistema de numeração. É interessante nós destacarmos que geralmente nós observamos que o nosso sistema de numeração é agrupado de 10 em 10. É assim que nós observamos desde o início da nossa trajetória educacional, certo? E vamos destacar os seguintes exemplos. Cada elemento de um conjunto, de certo modo, é uma unidade. Vamos separar o conjunto em 10 unidades. E esses 10 unidades formariam, de certo modo, uma dezena. Observem essa palavra dezena. Ela meio que dá a cara, identifica a quantidade que está sendo represada ali nesse conjunto. Dezena. Tá bom, pessoal? E 10 dezenas formariam uma centena. Ou seja, porque haveriam, de certo modo, 10 grupos de dezenas. E cada uma delas possuindo 10. Então, quando nós fazemos a soma de 10, 10, 10, até chegar nessa 10ª dezena, nós estaríamos com o valor de 100, ou seja, por isso o nome centena. E 10 centenas formariam uma unidade de milhar, que seria justamente o quê? 10 centenas, 10 vezes 100, 10 vezes esse grupo de 100. Então, fazendo a soma, nós teríamos o resultado de 1000. Os números, é interessante nós pensarmos no seguinte, que os números eles são organizados em suas classes. Vale destacar o seguinte, que praticamente para a constituição de qualquer número que a gente vai escrever, nós sempre vamos utilizar os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, para a constituição de qualquer número. E é interessante nós pensarmos no seguinte, a posição que esses números estiverem vai representar um determinado valor. Por exemplo, se a gente for pensar no número 153, a partir da constituição do 1, do 5 e do 3, nós teremos um valor específico. Mas se a gente pegar esse número 1 e trocar pelo número 3, então ficaria um valor de 351. Ou seja, vocês conseguem observar que a partir da mudança de casas, nós acabaríamos tendo um novo valor. Então, é basicamente isso que acontece quando nós organizamos os números de maneiras diferentes e até mesmo para a construção desses números. No caso do número 0, sempre que ele estiver à direita, nós vamos observar que ele estará representando casas vazias, como por exemplo o número 1000. Nós teremos o número 1, 0, 0 e 0. Então, seria no caso que já havia sido comentado, seria uma unidade de milhar, ali com a representação de 3 zeros para a representação do número final, que seria o número 1000. Encerramos por aqui. Qualquer dúvida que vocês possam ter, podem procurar o professor de vocês.